A paz do Senhor, irmãos. Segunda caiu um pouco. A paz do Senhor, meus irmãos. Oh, glória. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, minhas irmãs. Deus seja louvado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Um versículo. O versículo... Qual, senhor? 3. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. No Antigo Testamento, todos encontraram? É uma palavra profética. Diz assim a palavra do Senhor: Invoca-me e te responderei. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabeis. Invoca-me e te responderei. Tem 3 partes nesse único versículo. A palavra de Deus é sobrenatural. A primeira coisa, ele vem dando um ensinamento, um comportamento de obediência. Invoca-me. Invocar quem? Seu pai? Não, ele não tem poder para fazer nada. Sua mãe? Muito menos. Sua avó? Coitada dela. Seus filhos? Meu Deus. Invoca-me quem? O Senhor. Invoca-me, e aí ele vem com uma resposta: e eu te responderei. Meu Deus. E te revelarei. Ou seja, ele não só vai te responder, mas ele vai te revelar conhecimentos que não é qualquer um. Na minha versão está escrito conhecimentos grandiosos e inacessíveis. Ou seja, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Porque se está falando que é inacessível, não é qualquer um que pode chegar lá. Não é qualquer um que pode ter. Que inclusive você ainda não sabe. Está escrito aqui: grandiosos e inacessíveis que não
Talvez é o conhecimento que você precisa para a sua vitória, que você ainda não sabe, Deus está dizendo aqui, vou te revelar. Talvez é a resposta que você vem buscando, e Ele está falando, vou te responder. Você ainda não sabe, mas eu vou te responder. Alguns já pegaram, outros ainda não. Outros ainda está igual o Fusquinha 69, está no tranco. Já poderia terminar o culto aqui, fazer uma oração, porque eu já me arrepiei inteiro. Porque o versículo está dizendo, olha, Senhor, eu estou com dificuldade, eu estou com um problema, eu estou com uma situação difícil. Ele está dizendo, não peça para o seu vizinho, não peça para os seus familiares, não peça para os seus colegas, e muito menos para os seus amigos. Peça para quem então, Senhor? Invoca-te a mim. Tá, Senhor, e eu faço o que depois que eu invocar? Mais nada. Por quê? Eu vou te responder. Como que eu vou te responder? Vou te dar conhecimentos, porque você vem sofrendo, vem passando por dificuldades, porque você ainda não tem o conhecimento que você precisa para superar. E eu vou te conceder esse conhecimento. Está escrito na palavra do Senhor. A humanidade sofre muitas vezes por falta do... E Deus está dizendo o quê? Eu vou te dar o conhecimento. Que conhecimento, Senhor, que eu não sei ainda? Calma, porque você não sabe mesmo. Aliás, não só você. É um conhecimento Senhor, meu Deus e meu Pai, só tenho a te agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, Senhor. O Senhor já me permitiu nessa trajetória de vida, já me permitiu ensinar muitas pessoas, já me permitiu palestrar para muitas pessoas, inclusive pessoas nessa terra importantes, Senhor. Me fiquei, Senhor, muito alegre nesses momentos, mas, Senhor, nada me deixa mais alegre do que essa oportunidade que o Senhor está me concedendo, de subir aqui no teu altar e não falar de homens, não falar de livros humanos, mas falar de um livro que tem o poder de transformar a vida das pessoas. De falar de um Deus que não é um Deus que, como criaram, um Deus com base em uma imagem, que tem boca que não responde, que tem olhos mas não enxerga, que tem ouvidos mas não ouça. É de falar de um Deus que pode fazer o sobrenatural. Senhor, o que eu peço a Ti, primeiro eu agradeço pela oportunidade. E em segundo eu peço ao Senhor que me perdoe pelos meus erros, meus pecados, as minhas falhas, porque essas pessoas estão aqui, Senhor. Esses meus irmãos e irmãs estão aqui, não para ouvir o que eu tenho para falar, porque eu sou tão limitado quanto eles. Eles estão aqui para ouvir o Senhor falar. Eles estão aqui para ouvir o Teu Espírito falar. Então eu peço ao Senhor, se existe algo em mim, Senhor, que impeça de ser usado, porque a Tua palavra me ensinou que o Senhor não pode habitar em vasos tortos, em vasos, Senhor, que não Te agradam. Então, Pai, pela Tua graça, não é pelo meu merecimento, mas é pela Tua graça, pela tua misericórdia. Se existe algo, seja no meu falar, no meu agir, no meu comportar, que impeça o agir do Senhor em responder a eles o que eles precisam, eu te peço a Ti, pela Tua infinita misericórdia, me perdoa, Espírito Santo, e me toma agora nesse momento, para que eu não venha falar nenhuma vírgula, nenhuma letra, nenhuma sílaba, nenhuma palavra que não venha do Senhor. Eu estou aqui 100% na Sua dependência, Senhor. Se o Senhor não me der nada, eu vou ter que falar com eles de previsão do tempo, eu vou ter que falar talvez de futebol, de política, não sei, mas eu não tenho nada para falar, então eu estou aqui na Sua dependência. Por isso eu te peço, conceda-me a oportunidade de ser usado pelo Senhor de uma forma sobrenatural. Da mesma forma eu peço ao Senhor que abençoe os meus irmãos, porque do que adianta, Senhor, ter alguém para pregar se não tem alguém para ouvir? A Tua palavra tem um versículo que fala sobre isso. Do que adianta o pregador se não tem para quem pregar, e do que adianta quem pregue se não tem quem pregue para as pessoas? Então, Senhor, é uma concordância, uma dependência. Eu dependo deles, eles dependem de mim, e nós dependemos do Teu Espírito. Então eu te peço, Senhor, se existe algo que venha impedir o agir sobre a vida de cada um deles, que venha tirar a atenção deles, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo esse mal. E peço ao Senhor agora que nos conduza. Nesse tempo que nós estaremos aqui, seja por 30, 40 minutos, que o Teu agir, o Senhor tem liberdade para fazer aquilo que o Senhor deseja fazer. Venha sobre nós, Senhor. Hoje é um culto de quarta-feira que nós denominamos aqui como quarta do poder. Não, mas não é um poder do homem, não é o poder, Senhor, das paredes, não é o poder do som, não é esse, é o poder do agir do Senhor, porque nós cremos, Senhor, que através do Teu poder, correntes são quebradas, doenças, enfermidades são, meu Pai, dilaceradas, pessoas são transformadas, famílias são restauradas, é o Teu poder. Então, Senhor, nos conduza nesse momento, encha-nos com a Tua sabedoria, encha-nos com o Teu conhecimento, e o mais importante, nos conceda a Sua presença, porque se a Sua presença estiver aqui conosco, Senhor, agindo o Senhor, quem impedirá? É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmãos. Posso contar com a ajuda dos meus irmãos e irmãs? Glória, daquele jeitinho? Que jeitinho, Fábio? Aquele simples.
conforme Deus for falando com você, conforme Deus for respondendo você, conforme Deus for te orientando, você vai abrindo seus lábios aí, sua boca. Não se preocupa, mas eu sou desafinado, eu também sou, meu irmão. Olha aqui minha voz, eu estou aqui me ouvindo. Isso aqui é uma benção, ouvir esse negócio aqui. Ouvir a sua própria voz é doído, porque você fala, nossa, minha voz deve ser linda, mas quando você ouve a sua própria voz, irmãos, que benção, que benção. Então não se preocupa não, que Deus não está preocupado com a sua afinação, Deus está preocupado com a sua adoração. Então conforme o Espírito Santo for falando com você aí, abra sua boca, não tenha vergonha. Se o irmão do lado olhar torto para você, não tem problema, deixa ele olhar torto. É melhor ele olhar torto do que você perder a oportunidade do Espírito Santo te abençoar. Então deixa ele olhar torto, deixa ele, não precisa isso, deixa ele achar. Aliás, nós estamos cheios disso, né? Nada a ver, é um termo que até me dói quando eu escuto. Não tem nada a ver você ficar tratando a palavra do Senhor como se fosse um livro normal, meu irmão. Porque esse livro aqui não é um livro normal, esse livro aqui é um livro anormal. É um livro que pode transformou, está transformando a minha vida, e pode fazer o mesmo com a vida de todos aqueles que creem. Vamos embora, vamos caminhar, me ajuda, Espírito Santo. É um culto de quarta-feira, é um culto onde nós chamamos culto do poder. É um culto especial, é um culto, aliás, não especial, mas é um culto muito especial. Mas como assim, Fábio, você está falando que é um culto especial? Quer dizer que o de domingo não é? Quer dizer que o de segunda não é? Quer dizer que o de sexta não é? O de quinta não é? O de terça não é? Não, meu irmão, muito pelo contrário. Aliás, a palavra do Senhor, ela é ilimitada. E eu sempre digo que, olha, você perder um culto, você perder uma ministração, você está perdendo uma oportunidade. Que, aliás, eu não consigo te falar se aquela seria a sua grande oportunidade. Que as oportunidades, elas não foram feitas para serem perdidas. Então, a palavra do Senhor não é igual uma palestra, que uma pessoa vai lá e palestra a mesma coisa em todos os lugares. Se você perder perdi o de quarta, mas eu vou no domingo, que é a mesma coisa. Ele vai falar a mesma coisa, vai dar os mesmos exemplos, vai usar o mesmo. Então não tem problema, eu perdi o de quarta e assisti o de domingo, não tem problema nenhum. Mas não é uma palestra, é uma palavra que está sendo ministrada pelo poder do Espírito Santo. Então todo culto que você vai, Deus, ele tem alguma coisa para falar. Porque eu aprendi nessa palavra, não foi em livros, eu aprendi nessa palavra, nesse livro especial, de que toda palavra que ela é lançada, obrigatoriamente ela tem que gerar uma semente, ela tem que gerar um resultado, ela vai gerar um resultado. Eu querendo ou não querendo, você querendo ou não querendo, ela obrigatoriamente, por quê? Porque não é um livro vazio, não é um livro de mentiras, não é um livro que não tem poder, muito pelo contrário, é um livro que quando é aberto, o inferno estremece. É um livro que quando você está na sua casa e você abre, aparentemente nada de anormal aconteceu, porque você está olhando com os olhos normais. Mas quando você olha para o lado espiritual, quando você abre a palavra do Senhor na sua casa para meditar nela, pode ter certeza, o mundo espiritual, o inferno, ele se abala. Por quê? Porque você vai buscar um conhecimento que pode derrotar aquele que está impedindo você de vencer. Então ele é um livro sobrenatural. Se ele é um livro sobrenatural, ele não pode ser lançado e voltar vazia. Está escrito isso na Bíblia. É impossível a palavra ser lançada e ela não gerar uma semente. Alguma coisa ela vai ter que gerar. Seja na vida de um, seja na vida de dois, seja na vida de três. Ninguém pegou ainda. Seja na vida de um, seja na vida de dois, ou seja na vida de três, ou seja em todos, alguma coisa ela vai gerar. Vai gerar o que, Fábio? Eu não sei. Eu não sei por quê. Porque a palavra ela é tão poderosa que nós lemos aqui o mesmo versículo que está no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Todos aqui, sem exceção, leram o mesmo versículo, porque foi um versículo que Deus nos deu como base. Mas eu tenho certeza, Deus ele vai falar comigo de uma forma, vai falar com a minha irmã de outra forma, vai falar com o irmão lá do fundo de uma outra forma, com base no mesmo. Como que esse livro é normal? Como pode? Mas Fábio, como assim? Você está com o microfone, você está falando a mesma coisa. Eu estou, meu irmão, eu vou falar a mesma coisa, todos vão ouvir a mesma coisa, mas o Espírito Santo vai falar de formas. Obrigado. Já tem um que pegou, já tem outro que pegou. Então com alguns ele vai conceder saúde, com outros ele vai conceder motivação. Não para não, meu irmão, não para não, minha irmã, eu estou contigo. Não desanima não, não desanima não. Mas Senhor, está difícil, não se preocupa, porque eu, teu Deus, eu sempre estou. Com o outro ele vai responder, Senhor, estão se levantando contra mim, não se preocupa não. Aliás, não só se preocupa, mas ora por eles. Por quê, Senhor? Porque estão se levantando contra aquele que eu... E se levantar contra aquele que eu levantei, Fábio, coitado de quem está se levantando, está arrumando um problema, mas um problema sobrenatural. Por quê? Porque ninguém pode tocar naquilo que eu... Porta de poder, Alex.
Solta uns glória aí, porque você é um homem de Deus. Você é um homem que tem um anjo do seu lado, e você é um homem de Deus. Você é um homem de Deus que quando... Nossa, arrebenta, não. Arrebenta, porque hoje vai ser quem pegar, pegou. Quem não pegar, quem sabe que Deus nos dê outra oportunidade. Mas é um culto de poder. É um culto especial. É um culto especial. Por que então os outros cultos são especiais? Meu irmão, como estou dizendo, os outros cultos são todos eles especiais. Se eu fosse você e tivesse a oportunidade, não faltasse nenhum culto. Porque é um culto que vai te dar sabedoria para você vencer no seu trabalho, para você vencer na sua casa, para você vencer na sua família, para você vencer nas suas finanças, para você vencer não só em uma área, mas vencer em todas as áreas da sua vida vão ser abençoadas a partir do momento que você tem disponibilidade para servir ao... Prova isso, Fábio. Claro, meu irmão, estamos aqui debaixo do Espírito Santo. Lógico que eu gosto de provar as coisas. Prova isso. Buscai primeiro as coisas e as demais coisas. Que demais? Ele não colocou dinheiro, não colocou emprego, não colocou nada. Ele falou o quê? E as demais? Que demais, Senhor? Você ainda não sabe, mas eu vou... Então, se você for aquele crente religioso, irmão, pelo amor de Deus, religião não vai te levar para lugar nenhum. O que vai te levar é você se tornar um verdadeiro adorador. A religião, muito pelo contrário, a religião está levando muita gente para o inferno sem saber. As pessoas estão vivendo debaixo de uma religião e a religião está cegando elas. Agora, o que te salva, o que te liberta, o que te cura, não é a religião, mas é a adoração. É um culto especial. Por que você está falando especial? Porque é o culto que nós denominamos como culto de poder. Bom, a Bíblia me deu um conhecimento e me dá uma liberdade, não só a mim, mas a você também que está sentado e ouvindo. Que lá está escrito assim, ó. Olha que coisa mais linda. Olha só, se você usar a Bíblia a seu favor, o que acontece? Olha só a coisa mais linda. Quarta de poder, quarta de poder. Olha só o que está escrito lá. Eu não consigo me conter aqui, Senhor. Me ajuda, porque eu pedi para você me ajudar, mas o Senhor está derramando tanta coisa que você não faz ideia, irmão. Minha cabeça está um furacão assim, ó. Senhor, não deixa eu perder nada. Eu quero falar tudo. É uma hora que eu tenho misericórdia. Vamos lá. Olha só que coisa linda que a palavra te dá. Duas afirmações lindas que a palavra me dá e te dá. A primeira, culto de poder, né? Olha só, olha só. Aonde estiver 2 ou 3 falando da minha palavra, verdadeiramente eu estarei. Quarta de poder, né? Então, peraí, Senhor, vou usar a palavra. Onde tiver 2 ou 3, já tem 2 aqui. Já tem mais 2 ali, 4. Senhor, já passamos o que o Senhor escreveu. Tem mais um, não sei quantos tem aqui, mas já tem mais de 2 ou 3. Então quer dizer que nós já estamos debaixo da promessa. Por quê? Porque diz onde tiver 2 ou 3 falando verdadeiramente. Já ouviu uns glórias aí. Então quer dizer que nós estamos aqui adorando ao Senhor. Aí ele diz, eu estarei presente. Quem é o que estarei presente? O poder sobrenatural estará. Aí vem um outro versículo. Esse aqui é o primeiro, olha o segundo. Tem 2 ou 3, Fábio? Tem, Senhor, tem mais. Estão falando de mim? Tá, Senhor. Já soltou uns glória para cá, um glória para lá. O negócio já está fervendo aqui, Senhor. Ô, glória, então eu estou descendo. Estou descendo, Fábio. E aí, Senhor? Se eu estou descendo, não é quarta de poder? O próprio poder está... Senhor, o próprio poder está no meio de nós, lógico. Esse é o poder do Espírito Santo, a onisciência, onipresença e onipotência. Eu estou com... Senhor, e aí o que acontece? Vamos para o próximo versículo, que me dá a base para o primeiro. O que é o próximo, Senhor? Tudo aquilo que ligares na terra, eu ligo. Então é a quarta de poder, não é? Ele está dizendo, o que seus lábios ligarem na terra, eu ligo no... Bom, se fosse ligado na terra e ligado na própria terra, eu diria para os irmãos, hoje é quarta-feira, tem futebol hoje? É melhor ir para o jogo, assistir futebol. Por quê? Porque o que eu estou ligando para a irmã Terezinha, que está ligando para mim, não tem poder nenhum. Não vai ter poder nenhum, vai ser só algo emocional que nós vamos estar ligando aqui, mas não vai fluir nada, não vai dar resultado nenhum. Mas não é isso, não está a dependência dela, nem muito menos minha. Está escrito assim, o que vocês ligarem na terra, acreditando, eu, o próprio poder, ligo no...
chegou no céu agindo Deus, quem? Pega na mão do seu irmão. Mas não pega como crente não. Não pega como crente não. Religioso muito menos. Pega como um crente nervoso. Nervoso. Espiritualmente falando assim, nervoso. Chega de humilhação. Chega de derrota. Chega de pensamentos negativos. Você tem que ser nervoso. Por quê? Porque o inimigo ele é nervoso contra você. Ele não brinca com você. Ele quer derrubar você. Então você tem que olhar para ele e dizer: ah, Satanás, Satanás só vai servir como um degrau. Por quê? Porque eu vou pisar nas suas costas para usufruir da glória, da presença e da vitória que Deus. Então pega na mão do seu irmão assim, de forma sobrenatural. Pega de forma nervosa e declara assim: a partir de agora, irmão, forma nervosa, eu estou dizendo assim, não é essa não tenha medo não, irmão. Por quê? Porque o próprio poder, a Bíblia está aqui nos dizendo, ó, o poder vai estar entre. Então você tem que ser de forma nervosa, não é religiosa não. Religião não vai fazer você mudar em nada. Religião vai só te dar uma emoçãozinha, uma felicidadezinha, mas não vai te dar alegria. Essa é a emoção. Agora o poder não. Quando você acredita, crê, não, aí é o poder. O poder não te dá felicidade. O poder ele te dá alegria. A alegria ela tem duração. Quer dizer, a alegria ela não tem duração. A felicidade tem. A alegria ela é para todo. O choro dura uma noite, mas a alegria vem logo no. Então pega na mão do seu irmão, aperta assim, pro sono dele ir embora. Você não vai dormir aqui não, pessoal. Você não vai dormir aqui não, hoje você não vai, não é possível que você vai dormir, não é possível. Aperta assim, ai tá doendo, é para doer mesmo. Ai, não precisa apertar, precisa assim. Aperta e diz assim: a partir de hoje, em nome de Jesus, eu estou declarando para todo o inferno ouvir, para todo o mundo espiritual ouvir, que a partir de hoje, o poder de Deus vai estar na minha vida, na minha casa, em todos os lugares e em todo o tempo que Deus permitir eu viver nessa terra. É um culto de poder, que o próprio poder está no meio. Eu já sinto aqui, Senhor. Então você não pode estar aqui de forma ouvinte. Você não pode se permitir sair da sua casa. Eu fico admirado. A pessoa vai em casa, toma um cafezão, toma banho, se perfuma e vem para o culto como um ouvinte. Irmão, a própria palavra te condena. Como isso? Está escrito lá. Eu gosto de usar a Bíblia, irmão. Não gosto de usar não porque eu não sei de nada. Eu gosto de usar a Bíblia. Está escrito assim: não sejais apenas mas praticante do que você tem. Então se você estiver nesse culto ou em qualquer outro culto, em qualquer outro lugar, como um mero ouvinte, você está perdendo o seu. E além de perder seu tempo, você está aborrecendo Deus. Deus pode se revoltar contra você. Então não esteja aqui como ouvinte. Você tem que estar aqui não só ouvindo, mas recebendo. Fala, mas não é a mesma coisa? Claro que não, irmão. Onde é? São coisas totalmente diferentes. Ouvir e receber. Ouvir, vou te dar um exemplo. A irmã falou um negócio didático aqui. Nós vamos pegar esse negócio. Olha a diferença. Eu estou na minha casa, limpando o chão, lavando o carro, pintando a parede. Fui inventar de pintar a parede, meu irmão, que prova. Ó, minhas mãos estão tudo brancas aqui. Não é que eu estou naquela moda que tem homem agora que está pintando as unhas, né? Preto, branco. Meu Deus do céu. Não é isso não. É tinta mesmo. Não sei pintar. Tem pintor aqui? Misericórdia. Aí você está lá, pintando lá a parede. Pintando não, irmão. Eu estou sujando. Estou mais sujando lá do que ele pintando. Misericórdia. Está todo mundo revoltado lá. Os três poderes já quase mandando embora. Fabinho, coitado. Está de joelho o dia inteiro limpando o chão. Limpa aí, benção. Olha a parede branquinha. Olha que glória, que benção. O pau está quebrando. Estão pintando lá. Mas estou lá pintando, estou fazendo o quê? Coloca um louvorzinho para eu ficar ouvindo. Louvor. Música abençoada. Só que você concorda comigo que a minha atenção está sendo dividida? Eu estou preocupado no que eu estou fazendo, pintando a parede, e estou preocupado em ouvir o que está. Não tem como eu ter atenção 100%. Então eu sou apenas um ouvinte.
Você coloca na rádio lá, uma rádio gospel, vai ficar passando vários programas, vários comerciais, vários anúncios. Se perguntar, o que ele falou há 5 minutos atrás? Você não lembra, por quê? Porque você só está de ouvinte. É o crente. Crente não, é o evangélico, que está na igreja só de ouvinte. Ele vem culto após culto, ele não falta nenhum culto, ele está em todos, mas ele só vem como ouvinte. Não vai levar ele a lugar nenhum. Não vai acontecer nada, porque ele só é apenas um. Cachorro ouve, papagaio ouve, maritaca ouve, todo mundo ouve, gato ouve, todo mundo ouve. Então não vai mudar nada. É por isso que a palavra diz, não sejais apenas ouvinte. Por quê? Porque se você só ouvir, não vai mudar. Agora quando eu ouço e eu recebo, o receber é o quê? Senhor, rapaz, Senhor, 10 minutos de culto, em 10 minutos que foi ministrado ali, parece que está revelando a minha vida, Senhor. Senhor, o negócio está difícil, hein? Rapaz, a porta se fechou de tal maneira, Senhor. Mas, Senhor, o que seria de mim sem o Senhor? Realmente, na situação, cenário que eu estou, eu não sei como sair. Mas eu recebo a sua promessa. Eu tomo posse da sua promessa. Eu tomo posse, Senhor, em poucos dias, eu declaro, em poucos dias, eu vou testemunhar o agir do Senhor na minha. É o receber, irmão. Você vai tomando posse da palavra, você vai trazendo para você e vai dizer, Senhor, como fazer? Eu não sei. Mas o que diria, o que adianta eu saber? O que eu sei é o Senhor pode fazer. Eu não posso, mas o Senhor. Tudo que está falando ali, Senhor, é porque o pregador não sabe da minha vida. Mas, Senhor, o Senhor. Então eu tomo posse. E eu já vou declarando. Eu vou profetizar. Que em poucos dias eu quero testemunhar o agir do Senhor sobre a minha. É a diferença do ouvir para o receber. Então você tem que ouvir, receber, praticar. Vai acontecer, Senhor. Não sei se vai ser hoje, amanhã, depois de amanhã, mas a sua palavra não é como eu. Eu sou falho, eu sou limitado, eu sou pecador, mas a tua palavra não. O Senhor não. O que o Senhor escreveu ali, Senhor, o Senhor traz problema, o Senhor gosta de problema. Porque o que o Senhor escreveu ali, o que o Senhor declara, o que o Senhor anuncia, o que o Senhor profetiza, o Senhor não é como eu, limitado. O Senhor é o Deus do impossível. E sendo Deus do impossível, o Senhor vai fazer. Então, como eu não sei, mas o que eu sei é que o Senhor é o Deus do impossível. É a diferença do ouvir para o receber. Então, se eu tiver só como ouvinte e não como receptor e praticante, você está perdendo tempo. Depois disso, você precisa ter um outro elemento. Qual é o outro elemento? A fé. Porque não adianta você pronunciar algo que você não está acreditando. Não adianta você declarar algo que você mesmo não acredita. Não adianta. A palavra tem outro versículo para você nisso aí. Não adianta. Tem uns doidos que ficam assim, falando, Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai aonde? Se você não está acreditando, você mesmo não confia. A fé é o que? É você acreditar em algo que ainda não aconteceu e que aos olhos humanos é quase impossível de acontecer, mas você já agradece ao Senhor que vai. Teve uns 2 ou 3 só, Alex. Vou ter que repetir. Vamos voltar, você me permite? Tem um anjão aí, Alex. Fé é você acreditar em algo que ainda não aconteceu, que você não sabe como vai acontecer, você não sabe de forma alguma como será possível, mas você não liga para o como, porque o como não é problema seu. O problema seu é acreditar. O como é problema de Deus. Então a fé é o quê? Eu estou aqui, mas eu vou chegar aqui. Como eu vou sair daqui para chegar aqui? Não é problema meu, porque realmente eu não sei. Não sei como fazer. Não sei como sair. Não sei como sair desse turbilhão. Mas o que eu sei é o meu Deus, que é o Deus do impossível. Ele prometeu. E quando Ele me promete, Ele é fiel para cumprir. Então o que importa é, não sei se vai ser hoje, quarta do poder, ou se vai ser amanhã, quinta, ou depois de amanhã, sexta, ou se vai ser no mês de abril, ou se vai ser no mês, não sei. O que importa é, enquanto não chegar o tempo de sair daqui e vir para cá, o meu problema aqui, o meu propósito é só adorar. Porque enquanto eu adorar,
eu posso até não entender, eu posso até não compreender, porque as coisas parecem que vão até se tornar mais difíceis ainda, mas não me importa em entender o como. O que me importa é, Senhor, eu não sei quando, em qual momento, em qual lugar, mas eu já te agradeço, porque hoje eu estou aqui, mas amanhã, em nome de Jesus, eu estou a... Se o irmão puder, coloca para mim aí um versículo. Livro de Marcos, capítulo 11, versículo 23 e o 24. Se puder, coloca para mim, só para poder ilustrar o que eu estou falando para você. Olha só, ô glória, aqui é doido, ó. Se eu coloco o óculos eu não enxergo, se eu tiro o óculos eu não enxergo, é um negócio de louco isso aqui. Mas vamos lá, está escrito assim, ó, livro de Marcos, capítulo 11, 23 e 24. E com toda a... não tem dúvida, porque a própria palavra diz: sim, sim e não, não. O que for diferente disso não vem de mim, mas vem do... Então é com certeza. Com toda certeza. Eu vos... irmão, vocês estão muito crentes. Com toda certeza. Eu vos asseguro que se qualquer pessoa... Opa! Não é o pastor, não é o presbítero, não é o obreiro, não é o levita, não é o diácono, é qualquer. Então, se você se nomeia como qualquer pessoa, é para você. Qualquer pessoa ordenar, então não é pedir, né, irmão? Não é pedir. Ai, Deus poderoso, Deus de Israel, o Senhor é o Deus criador dos céus e da terra. Ele já sabe, irmão. É por isso que você não consegue as coisas, porque a Bíblia diz que muitas vezes a gente não consegue as coisas, não é pelo pedir, mas é não saber. Você fica lá, Deus, o Senhor é maravilhoso, eu não sei nada. Ele já sabe que Ele é Deus, irmã. O que Ele quer saber é o que você... Senhor, está a Bíblia lá, está o aleijado, está lá largado. Chega Jesus, a oportunidade dele. Está acontecendo aí? Ai, Senhor, me largaram aqui, estou com fome, vem calor, vem frio, e eu estou aqui, porque eu sou um aleijado, não posso andar. Jesus faz o quê? Eu vou transformar na nossa linguagem atual. Jesus dá um soco na boca dele, um soco espiritual. Por quê? Porque ele está perdendo a oportunidade dele. Está Jesus, não está o Fábio, não está qualquer pessoa, está Jesus do lado dele dizendo assim: o que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo? Ele começa aquela ladainha dele, aquela ladainha dos crentes de hoje em dia. Ai, Senhor, me largaram aqui, ó, está muito quente, está muito frio, não tenho o que comer. Se não tiver ninguém, os pássaros vão me comer. Ele começa a murmurar. Ele começa a tentar transformar Jesus no lado emocional. Jesus fala assim: cala a boca, para. Eu não vim aqui para te ouvir. Para com isso. Para. Que coisa chata. Para com isso. Olha o que Jesus diz assim: o que você quer que eu te faça? Jesus não quer saber da história dele, porque Jesus, ele já sabe de tudo. Ele não quer. Para com essa ladainha. O que você quer que eu... A Bíblia diz que ele para na hora e diz: Senhor, eu quero andar. Então ele usou o quê? Então enquanto você ficar nesse mundinho emocional seu, Jesus, não, Jesus é aquele que pode todas as coisas. Está dizendo assim: ei, qualquer pessoa que ordenar a este monte. O que é um monte? Aqui é um sentido figurado. O monte é o quê? O monte é a porta de emprego que não abre. O monte é o seu filho que não sai das drogas. O monte é o seu marido que você vem para o culto e ele não vem. O monte é você que vem e sua esposa não vem. O monte é a sua família que está lá destruída. O monte é o Satanás tendo vitória na sua vida. O monte é isso. Ele está dizendo aqui: ei, qual é o monte da sua vida? O que está te barrando? O que está te impedindo? Se você pegar um monte da sua vida, pegar, ou seja, o problema da sua vida, e você ordenar, quem, Senhor? Qualquer um que acreditar, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será. Então quando você fica aquela oraçãozinha, sabe, aquela oração de religioso: ai, Senhor, se o Senhor puder, Senhor, traz a minha família, traz o meu filho, abre a porta de emprego, abençoa a minha empresa. Se o Senhor puder, irmão, você está orando para aquele que é o Deus do impossível. Se é o Deus do impossível, que burrice é essa?
Se o Senhor puder, eu vejo oração assim, eu já falo, Senhor, me tira daqui. Porque a oração não é isso. A oração é em nome de Jesus. Eu declaro, eu ordeno, eu não estou pedindo, eu estou determinando que a partir de hoje, esse monte infeliz, esses problemas, essa seta contrária que o meu adversário está lançando, eu estou ordenando, sem dúvida nenhuma no meu coração, crendo no poder do Espírito Santo, eu estou ordenando, cai por terra. E o que está falando aqui? Assim será. Aí vamos para o 24. Olha que benção. O irmão já está mais na frente que eu. Portanto, vos afirmo. Está afirmando, irmão. Você está com dúvida? Ele não, ele está afirmando. Vos afirmo. Tudo quanto em oração pedidas. Então está falando assim, ó. Eu sou o Deus do impossível, mas se você pedir algo relacionado à saúde, lascou, não consigo fazer. Se você pedir algo relacionado às finanças, problema, não consigo fazer. Ele está dizendo o quê? Tudo. Tudo. Tudo quanto em oração pedirdes, tendes que já o... Mas meu problema é grande, mas ele não é maior que Deus. A minha dificuldade é grande, mas não é maior que Deus. Mas você não sabe o que eu estou passando, nem quero saber. Mas o que eu sei, a certeza que eu tenho, que independente que seja na sua área familiar, emocional, espiritual, profissional, financeira, seja qual for, não é maior que Deus. É por isso que Deus diz assim: se a tua fé for o tamanho de um grão, não precisa nem ser muito grande, precisa ser do tamanho de um grão, tudo que pedires. Essa versão aqui está mais atualizada, tem uma versão que está escrita assim: tudo que pedires, peça já agradecendo. Mas como assim, Senhor? Não aconteceu? Ainda não, mas eu afirmo, vai acontecer. Deus do céu. Irmão, a água aqui já me ajuda. Igual um camelo tomando água. É tanta informação, irmão, que eu estou aqui. O Espírito Santo está aqui, irmão. O Espírito Santo está aqui, irmão. Não consigo falar, Senhor. Senhor, um dia, um testemunho meu, não pedi, mas Deus, pela sua graça e misericórdia, me encontrou, ou me permitiu encontrar Ele. Um dia eu estava sentado num culto, exatamente como vocês. Eu estava sentado no fundão, bem no fundão, ninguém tinha como me ver. Era uma campanha de um pregador que veio de uma outra cidade. Nunca ouvi ele, e ele nunca tinha me visto. Mas um homem muito usado pela palavra do Senhor, muito usado pelo Espírito Santo de Deus. Eu estava lá no culto sem saber de nada, estava lá no início da minha trajetória espiritual. Deus toma esse homem e diz assim: aquele rapaz está lá no fundo, de barba, está lá no fundo lá, levanta aí. Eu levantei. Ele disse assim: Deus manda te dizer, a partir de hoje, até então,
Eu tentava ler a Bíblia, mas eu não entendia nada. Eu lia a Bíblia e não conseguia. Senhor, não estou entendendo. As palavras difíceis, versículos difíceis, nomes difíceis, eu não consigo entender. Mas eu pedia, Senhor, me dá sabedoria para conhecer a Tua palavra. Porque eu leio tanto livro, eu entendo todos os livros, mas a Tua palavra eu leio, eu não consigo entender. Me trava a minha mente, confunde tudo, eu não consigo gravar, não sei. Naquele dia, Deus usou como diz, a partir de hoje, você me pediu sabedoria e eu estou te concedendo sabedoria. E não só sabedoria, mas você vai ser usado para orar e curar pessoas. E não só para orar e curar, mas eu vou te entregar algumas revelações, visões. São dons que eu estou te concedendo. Tomei posse, irmão. Naquela noite eu fui dormir e tive sonhos, visões. E depois daquele momento Deus começou a me usar. Deus começou a me usar. Por que você está falando isso, Fábio? Porque os meus olhos parecem ser normais, mas eu estou olhando lá fora e eu vejo como se fossem cachorros latindo. Nervosos. Cachorros nervosos, sabe? Pitbull nervoso. Está lá na fora, irmão, latindo. Podem não acreditar. Talvez o religioso não vai acreditar. Mas é problema meu com Deus. Eu estou vendo. E eles estão nervosos latindo lá fora. Eles estão nervosos olhando para cá e latindo. Sabe por que eles estão latindo? Porque o poder de Deus está aqui dentro desse lugar. E o poder que está aqui dentro desse lugar vai fazer você sair daqui transformado. Por isso que eles estão latindo. Porque eles não querem isso. Eles querem a sua derrota. Mas o poder que está aqui dentro está dizendo: pisa. Pisa, pisa, pisa. Por quê? Porque eles não têm poder para... Eu declaro, em nome de Jesus, eu estou declarando. Em nome de Jesus, eu estou declarando. Em nome de Jesus, esses espíritos malignos que estão latindo, que estão rugindo, que estão tentando derrubar, em nome de Jesus eu estou declarando, não é pelo poder do Fábio, mas é pelo poder da palavra. Em nome de Jesus estou declarando: cai por terra hoje. Não é magia um culto como esse. Às vezes você veio para cá esperando um segredo, que entregasse para você um segredo, e eu não tenho um segredo para te dizer. O que eu tenho para te dizer é que é um culto de poder. E para que um culto de poder ele seja realmente impactante na sua vida, não só durante o culto, mas por todos os dias da sua vida, tem alguns princípios que a Bíblia nos ensina que nós temos que seguir. Porque o poder de Deus eu não quero ele só para hoje. Eu quero que ele seja comigo em todo e em todos os lugares. Porque se for só hoje, quando eu sair lá fora, meu inimigo ele me pega. Porque a Bíblia diz que ele está ao meu redor, rugindo, latindo, uivando, querendo me pegar, tentando me abocanhar. Então o poder de Deus não pode estar comigo só aqui dentro do culto. Ele tem que estar em todos os lugares. E existem algumas ferramentas que não é magia. Algumas ferramentas que nos ensinam de como atrair o poder de Deus para a minha... Está na Bíblia, irmão. E o que eu vou te dizer, você já sabe. Por isso que eu estou dizendo, talvez você venha para a expectativa desse culto aqui. Nossa, hoje Deus vai falar algo que eu não ouvi. Não, não vai não. Ele vai falar coisas que você já ouviu muitas vezes. O problema é que você só ouviu. Você não recebeu. E muito menos você praticou. Então você vai ouvir coisas que você já ouviu há várias vezes. Mas enquanto você não ouvir, receber e praticar, que Deus nos conceda, assim como está concedendo hoje, oportunidades para continuar falando sobre algo que atrai o poder dele sobre a nossa vida. Porque o que nós precisamos não é de cavalos e nem carros. O que nós precisamos é do poder do Espírito. E o que é isso, Fábio? Quais são as ferramentas? O que é que eu posso usar, que Deus está me dando como liberdade para usar, que atrai o poder dele? São vários, irmãos. São princípios de Deus, mas um deles é essencial, que infelizmente eu vejo que falta na vida do crente, e que não deveria. Mas esse algo essencial se chama orar. O problema é que nós estamos sendo atropelados nesse século de hoje por uma mente fraca, pensamentos negativos que nos impedem de... É melhor que você falar assim: eu sou um médico. Aliás tem, né? Eu vi esses dias no jornal uma médica que abriu uma clínica, não lembro a cidade, eu vi a reportagem, que a pessoa foi lá e pagou 3 mil reais para fazer, tirar a barriga, ficar bonitona, só que não ficou, morreu. Morreu. Foi.
Por quê? Porque foi numa clínica que a médica se dizia médica, mas não era médica. Tá aí no jornal, eu vi domingo no jornal. Eu esqueci onde era a cidade, não lembro mais, obviamente não lembro. A médica fez, ela falou, eu fiz cursos à distância e um curso no Paraguai. E aí ela cobrava barato. Um negócio lá de tirar a barriga assim, deixar, eu tô precisando tirar a barriga assim, deixar lisinha a barriga, custa, sei lá, 20, 30 mil, ela cobrava 3 mil reais. Aí a mulher foi lá, baratinho, vou sair com a barriguinha lá. Não saiu. Não saiu. Foi embora, irmão, foi embora. Aí descobriu que a médica não era médica. Mas rapaz, eu ia dar um exemplo agora, mas já furou meu exemplo. Porque eu falar, não tem como você falar que você é um médico se você não fez medicina. Tem sim, tem isso daí que é médico e não fez medicina. Olha que coisa doida. Muito louco, né? Mandou a irmã embora, filho. Foi embora. Foi pro céu, com a barriguinha de tanquinho. Fininha. Oh Deus, isso aqui não é do Senhor não, me perdoa. Então não tem como, irmão. Eu falar que eu sou crente, eu falar que eu sou cristão, eu falar que eu sigo a Jesus, que eu amo Jesus, que eu sem Jesus não sou nada, se eu não tenho uma vida de porque a oração ela me dá poder, não terreno e não humano. A oração ela me dá um poder sobrenatural para que eu possa vencer todas as armadilhas que o meu adversário ele coloca no meu caminho. Só que se eu não tenho o hábito de orar, eu nunca terei poder. Eu vou testemunhar o agir de Deus, o poder de Deus na vida de outras pessoas, mas dificilmente eu vou testemunhar na minha própria vida, porque é uma obrigação, é uma condição que está na Bíblia. Aliás, se você pegar a Bíblia, ela é tão simples que desde Gênesis até Apocalipse, ela fala basicamente de 3 coisas, 3 princípios importantíssimos, que se eu pegar, você pegar, se nós pegarmos, ninguém pode segurar, irmão. São princípios que dizem assim: primeiro, obediência. Lemos alguns versículos ali. Se você obedecer. Primeiro princípio, obediência. Qual o próximo, Senhor? Oração. Existem cascas de demônio que só saem através de jejum. Terceiro, jejum. É a vida de um. Só que hoje nossos pensamentos estão sendo atropelados por coisas tão mundanas, por pensamentos tão negativos, que eu não sei mais quem é Deus na minha vida. Eu estou perdendo a essência de quem é Deus. Eu estou ouvindo, aprendendo sobre Deus do que estão falando para mim de Deus, mas eu mesmo não estou vivendo Deus. É como se eu viesse para o culto, e aliás, infelizmente, muitos cultos, as pessoas vêm para o culto, mas o culto nunca esteve. Como assim, Fábio? Eu estou no culto. Era para eu estar comendo pipoca, assistindo o jogo do Palmeiras. Aliás, tem palmeirense aqui? Não tem não, essa hora não tem. Era para estar em casa, mas eu vim para o culto, Fábio. Eu vim para ouvir a palavra. Esse é o problema, irmão. Você só veio para o culto, mas o culto nunca esteve em... É o culto religioso. A pessoa já vem para o culto assim: quem que vai pregar hoje? Ah não, se for o A, ô glória. Se for o B, ô glória. Se for o C, se for o D, então ela vem preocupada em quem vai pregar. Não importa, irmão. Não importa. Como assim, Fábio? Vamos para a Bíblia? Cacei alguém para pregar minha palavra. Não encontrei. Na Bíblia. Não encontrei. Deus olhando. Eu queria pregar para o povo, mas eu não encontrei alguém pregasse. Mas eu olhei para o lado e eu vi um cavalo, uma jumenta, uma égua. Eu vi um animal ali. E não tinha ninguém para mas eu sou o Deus do Ô jumenta, vem cá e prega para mim. Na Bíblia, irmão. Por isso que eu falo assim, se você meditar na Bíblia com forma humana, desculpa, irmão, você não vai aprender nada, porque esse livro aqui não pode ser humano. Não, se você for aprender que esse livro aqui, ele é normal, não tem como. Porque esse livro fala assim, e pega o cajado e bate. E o mar? É normal eu descer em Caraguatatuba, pegar um cabo de vassoura, abre o mar. É normal. Você vê isso todo dia. Sai toda hora aí no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é Paraibano, né? Vale do Paraibano, sai toda hora. É normal. Senhor, é tu mesmo? É, Pedro. Então me deixa aí. Vem e andar sobre as águas. Normal isso. É normal um homem olhar para o céu e Senhor, eles vão nos pegar. Mas se o Senhor parar o sol, se o Senhor parar, não deixar o sol se movimentar, Senhor, eu consigo dar a volta e pegar. Então Josué, pede para o sol parar.
E o sol? Então não tem como ser normal. Não tem como. Não tem como ser normal pular numa covinha com 3 leões famintos e dizer: você está aí mesmo, Daniel? Você está aí, ô Daniel? Por que eu não estivesse? Se o poder de Deus esteve comigo. Só que os nossos pensamentos, algo que traz a presença de Deus é a oração. Só que se minha mente não estiver ligado àquilo que eu estou pedindo, como o versículo que nós acabamos de ler ali, infelizmente a Bíblia também fala sobre isso. Fala que a minha oração é uma oração de hipócrita, ou seja, não vai acontecer nada. Aliás, não só vai acontecer, como desagrada o próprio, ele não se alega de orações de hipócritas. Ele fala isso, essas orações repetitivas, essas orações de hipócritas, essas orações vazias. Por que ele fala isso? Porque eu só estou falando bonito, eu só estou pronunciando bonito, mas eu não estou falando, aquilo que eu estou falando eu não estou crendo. Como assim? Eu estou com um grande problema, eu estou numa situação difícil. Senhor, me abençoa, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu estou pedindo algo, mas meu coração está assim: mas como que Deus vai fazer isso aí? Mas como pode? Será que vai dar mesmo? Será que não vai dar? Será que consigo? Será que não consigo? Ou seja, aquilo que eu estou pronunciando, eu não estou a... É por isso que muitas vezes, se você puder, grava isso. Tem muita gente, tem muitos evangélicos, e eu espero que não tenham cristãos, mas que tem muitos evangélicos fazendo a coisa certa, mas de maneira totalmente errada. Como assim, Fábio? Vou dar um exemplo. Se a minha mente é tomada por pensamentos negativos, não adianta eu orar, porque eu estou orando e Deus não está recebendo. O livro de Isaías diz isso. Eu construo entre eu e você uma muralha, como se fosse uma laje de concreto de 10 metros de espessura. Por quê? Para mim não ouvir a sua... Por quê? Porque a sua oração é vazia, é fraca, repetitiva. A sua oração não pode chegar até mim, porque se chegar, me desagrada. E se me desagradar, a minha mão vai pesar sobre você. Então eu construo, para que eu não venha com a minha mão pesando sobre você, eu construo uma muralha entre eu e você, até que você se arrependa e me busque de todo o seu. Eu quebro essa muralha, e aí eu começo a ouvir a sua. Só que tem pessoas que fazem as coisas certas da maneira... Vou dar um exemplo. Tem pessoas... E eu não vou falar que é errado, mas tem pessoas que elas saem de igreja e vai para uma outra igreja. Olha só, glória a Deus por isso, não é errado. Você saiu de uma igreja, vai para uma outra igreja, amém, meu irmão. Mas desde que tudo seja debaixo das bênçãos de... A pessoa ela sai de uma igreja e ela vai para uma outra igreja. Algo de errado nisso, irmão? Não. Errado se ela saísse da igreja e fosse para o bar, fosse para as baladas, fosse para o mundão, fosse para as coisas erradas. Aí estaria errado. Poxa, você trocou Deus por coisas do mundo. Só que ela saiu de um lugar aonde fala de um Deus e ela vai para um outro lugar para falar que fala do próprio, o mesmo. Tem algo de errado, pastor? Não. Então ela está fazendo a coisa mas da forma errada. Como assim? Ela chega na outra igreja, ao invés de ela fazer aquilo que Deus tem como chamado para a vida dela, ela começa a denegrir a outra. Eu saí de lá, por quê? Ninguém me reconhecia, ninguém falava comigo, ninguém me dava oportunidade. Lá era assim, lá era assado, lá não sei o quê. Ela perde o tempo dela em usar a rede social, usar os amigos, usar não sei o quê, para poder ficar denegrindo a outra. Eu não sei muito da Bíblia não, estou aprendendo. Mas um pouquinho que eu sei, eu aprendi assim, que Deus ele diz assim: eu não atuo no meio de contendas. Onde tiver contenda eu não. Então peraí, o mundo espiritual não tem 3 seres ou 4, só existe 2. Minha irmã, só existe 2. Quais são esses 2? Deus e Satanás. Então se ele diz assim: no meio de contenda eu não estou, quem que está? Quem que está, irmão? Se ele diz assim: Fabio, eu não estou aí não. Senhor, as pernas até tremem. O Senhor não está? Mas eu senti um arrepio, Senhor. Eu senti aqui, Senhor. Mas não sou eu não. Senhor, se não é o Senhor, quem é? Quem você acha?
bichão. Porque só tem 2. Se eu não estou, lemos um versículo que diz assim: e com certeza. Então não é na dúvida. Então eu fiz a coisa certa. Senhor, não deu, é meu tempo, eu vou para um outro lugar. Eu chego lá, qual é o propósito? O que Deus tem na minha vida? Qual é o chamado que Deus tem? Depende do seu cargo eclesiástico. Não é um chamado de ser consumidor. Hoje a igreja é uma igreja consumidora. É a igreja que só vem quer consumir. E ainda é a igreja que consumir coisa com qualidade ainda. Ah não, eu só vou lá consumir se for um pregador que revela o CPF, RG, placa do carro. Se não for isso, eu não vou não. Ah, eu sou consumidor de elite, irmão. O consumidor espiritual de elite. Então só quero quando o negócio é abençoado mesmo. O negócio tem que ser forte. Aí vai me tirar da minha casa, vai fazer ir pro culto. Então muitas vezes a igreja é consumidora, mas esse não é o seu chamado. O chamado que você, independente do cargo eclesiástico, o primeiro chamado que Deus nos concedeu é o chamado de servir. Sejam imitadores de? E quem foi o Cristo? Quem foi Cristo? O maior servo da face? Como assim, Pablo? Esse aí não é Deus não, esse aí é Deus de Beuzebu. Esse aí é mentiroso, esse aí é um rei fraco, Deus fraco. Olha a servidão. Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que. Você quer maior exemplo de servidão do que esse? Então, independente de ser pastor, presbítero, evangelista, missionário, diácono, obreiro, o chamado original de cada um que crê em Jesus, o primeiro chamado é ser servo. Então, se você não é servo, você já está falando na primeira já, na base já está falhando. Abre os seus olhos. Primeiro chamado, mas eu não tenho chamado de pastor, eu não tenho chamado de presbítero. Não é problema, irmão. O seu chamado, se você é a nova criatura, o seu chamado é o chamado de servir. Me prova isso. Lógico, irmão. Ô glória. Adoro quando você vem para provar. É uma bênção. Vamos lá, vamos provar. Senhor, o senhor está indo embora? Eu estou. Glória a Deus. Vou estar mais aqui não. Fisicamente eu não estarei mais, mas espiritualmente eu jamais abandonarei. Ninguém pegou. Jesus está com seus discípulos, apóstolos, homens escolhidos pelo próprio. Irmãos, seguinte, Santa Ceia aqui, vai chegar o dia aí, tá próximo, hein? Estou partindo. Mas Senhor, quem vai fazer mal, né? Vamos matar. Satanás, eu repreendo você. Eu vou partir. Fisicamente vão me bater, vão me arrebentar, vão quebrar meus dentes, quebrar minhas costelas, vão me perfurar. Vai ser um negócio tremendo. Mas tudo é necessário. Por quê? Porque eu estou aqui como servo. De quem? Da humanidade. Por quê? Porque eu tenho que pegar os pecados. Para quê? Para que a humanidade, a geração de gerações, elas sejam abençoadas pelo poder do Espírito. Então tudo é necessário. Então eu vou servir como um cordeiro. Você ali maltratado, você cuspido, você chicoteado. O irmão falou ali, vai ter um negócio aqui, eu não sei se eu posso falar ou não, mas vai ter uma encenação aqui que o irmão já falou. Quem que é o Jesus? É o presbítero, então vou arregaçar. Eu já mudei de ideia, irmão, não quero mais não. De novo, aqui foi eu de novo. Mas é necessário. Por que, Senhor? Porque eu estou como servo. Mas o Senhor vai embora e não fazer o quê? Vocês agora serão servos. Como assim, Senhor? O que nós vamos ter que fazer? Leva a minha palavra para multidão. Por quê? Porque a palavra que eu entreguei para vocês não é para ficar com vocês. É para vocês servirem os... E assim vai. Geração. Mas por que, Senhor? Porque através da servidão, das pessoas que conhecerem a minha palavra, o reino cresce. E se o reino cresce, o nome de Deus será exaltado. Então então cuidado, se você só é consumidor e não servo, você já está falhando logo na primeira. Você já queimou a largada. Porque, para com essa cegueira sua. O negócio é ser servo. Depois vem os cargos eclesiásticos, depois vem os dons, depois Deus vem agindo. Mas o primeiro chamado de cada um é ser. Mas a pessoa faz a coisa certa, da maneira, ela sai rateando, gritando.
Ah, lá não sei o que, lá não sei o que lá não sei o que. Irmão, não faz isso não. Senão você está achando que está debaixo de bênção. Você está carregando uma grande maldição. Você está achando que Deus está com você, mas Deus está anos-luz de você. Porque o próprio Deus, na palavra dele, onde tem contenda eu não posso estar não. Onde tem coisa errada eu não posso estar não. Eu só vou estar onde tem coisas que glorificam o nome, ali eu estou presente. Então sair de uma igreja não é errado, mas desde que você não saia da forma. Eu vejo pessoas saindo hoje brigando, discutindo, levantando calúnias, xingando, falando mal, e ainda usa, e Deus está comigo aonde? Do pouco eu conheço a palavra, eu acho que Deus está anos-luz longe disso aí. Nunca esteve, não está e jamais estará. A não ser que a minha Bíblia está errada. Eu comprei a versão errada. Aí pode ser que esteja errada. Mas se a minha versão está certa, é a sua que está errada. Então toma cuidado. Então hoje as pessoas estão fazendo as coisas certas, mas da maneira errada. Porque elas estão querendo fazer. Aliás, Satanás está fazendo que as pessoas façam exatamente isso. Iludir as pessoas. Esconder a verdade das pessoas. Porque Satanás ele não quer mais se levantar como um monstro, um destruidor. Ele não faz isso não. Agora não, vai chegar o dia que ele vai se levantar. Mas agora nesse tempo não. Nesse tempo ele não precisa. Ele só precisa fazer uma coisa. É me distrair. É te distrair. Então se ele me distrair, e se ele te distrair, ele já te venceu. Você nem sabe, mas ele já venceu você. Você não pode vencer ele, porque você está distraído. Você está perdendo as oportunidades que Deus está te concedendo. Então eu estou cheio, falando que eu estou fazendo um monte de coisa para Deus, mas na verdade Deus está a anos-luz de você, está muito longe. Então eu estou fazendo algo que parece ser certo, mas é errado. Então quando eu for para Deus e orar, Deus vai falar, não, essa aí eu não posso. Essa oração eu não posso receber. Por que não, Senhor? Porque o coração dele está cheio de coisa errada. Então não tem como. Não tem como. Livro de Provérbios, capítulo 4, diz assim, que aliás, até muitos usam esse versículo para pregar uns negócios que, sei lá, meio estranho. Mas diz assim, de tudo que guardares, que tiverem que guardares, guarda o seu. Sabe esse versículo? Aí o povo fala assim, Deus está preocupado com o seu coração. Deus atrás do seu coraçãozinho. Não importa não, irmão, importa o seu coração. Vai besta. Vai nessa. Senhor, o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Quem te falou que eu sou bom? Quem foi? Bom é meu? Que me mandou. Eu sou justo. Vai nessa historinha aí. Vai cavalgando essa historinha aí. Mas Provérbios diz assim, tudo que guardares, tudo que tiver que guardar, guarda o seu. Analisando biblicamente falando, o que Deus quer dizer quando você guarda o seu coração? Que o coração ele é o centro das nossas emoções. É por isso que a Bíblia diz assim, tudo aquilo que você pronunciar é daquilo que você está. Ou seja, o seu coração está cheio. Então se você começa a falar coisas motivadoras, acreditando, fé, pronunciando, é aquilo que o seu coração está. Mas se o seu coração não está cheio disso, você vai até falar bonito, você vai até pronunciar bonito, mas não é o seu. Aí tem um problema. Qual é, Fábio? Que é o que Satanás quer. O que Satanás mais quer é o quê? Sondar a minha mente e o meu. Ele não tem esse poder. Porque se ele soubesse, tivesse esse poder, que seria de mim, irmão? Porque se ele souber o que passa na minha mente, ele quer isso. É isso que ele quer. Descobriu o que ela quer. Eu visitei a mente dela. Eu sei o que ela quer. Ele não pode. Ele deseja, mas ele não pode. Só tem um que pode sondar a minha mente, o meu coração e o meu espírito. Quem é? O próprio Deus. Então quer dizer que se eu for orar junto com os meus pastores e começar a orar bonito, ela vai falar assim, nossa, como ele ora bonito. Nossa, a oração dele é forte. Porque o que eu estou pronunciando, ele não consegue ver o que está no meu coração. Ele só consegue ouvir o que eu estou. Só que aí tem um grandão, o Todo-Poderoso, que diz assim, ele é como se ele olhasse assim para os anjos e dissesse assim, que oraçãozinha mais fraca, hein? Mas Senhor, você viu lá que está todo mundo falando que a oração dele é bonita, é forte? É forte de jogar fora. Que oraçãozinha mais fraca, mentirosa.
hipócrita, fajuta, desprezível. Que oração mais abominável. Que oração mais ridícula. Que oraçãozinha mais... vamos para o norte, deixa o sul, vamos para o norte. Que aquilo ali não é tempo não. Constrói a muralha. Separa eu deles e deles de mim. Porque essa oração ela é muito... Por que isso? Porque Deus sonda o meu... Tudo que pedires, sem dúvida. Volta para mim, irmão. Marcos, tudo que pedires, sem dúvidas. Com certeza no seu... Tenha certeza. Vai com. Só que o meu coração só tem coisas vazias. Só tem coisas mundanas. Eu estou dentro da igreja. Eu estou com todos os cultos. Mas o meu coração ele está vazio. Ele não se enche mais. Por que isso? Porque antes de descer no coração, ele passa pela minha... Só vai descer para o meu coração, aliás, só é pecado quando entra na minha mente e desce para o meu, tornou-se pecado. Se entrar na minha mente, passa uma mulher na rua, eu vou lá e cobiço a mulher. Na hora, eu repreendo em nome de Jesus, eu não deixei descer para o meu. Passa um estilo Felipe, bração, ó o bração do menino. Que braço é esse, irmão? É a minha coxa. Rapaz, que cimento tá tomando? Academia. Tá. Eu estou há 50 anos na academia, a situação. Aí passa um meninão desse, cabelinhos cacheados, dourados. Aí a irmã vai lá e... Vitória, só estou brincando, tá? Desceu para o coração. Automaticamente se transformou em pecado. A legalidade do inferno veio sobre a sua, porque se transformou em pecado. Agora, quando entra na minha mente e eu repreendo, não desceu para o meu coração. Deus sondou meu coração e diz: servo justo e fiel, bênçãos desce sobre ele e faz o sobrenatural. Por quê? Porque é na prova que eu vou demonstrar ser. Mas aí eu deixei, entrou na minha mente e desceu para o meu coração. Aí eu vou para o culto, saí do culto, que palavra tremenda. Vou para minha casa. O irmão lá falou assim, que eu tenho que usar a Bíblia a meu favor. E a Bíblia fala assim, só pega o que condiz. A Bíblia fala assim que é para eu orar. Aí eu vou lá e dobro o meu joelhinho e começo a orar. Mas o meu coração está cheio de mágoa. Meu coração está cheio de rancor. Meu coração está cheio de vícios. Meu coração está cheio de coisas negativas. E eu começo a falar com a perfeição, que é Deus. Aí eu começo a pronunciar, aí vem aquele versículo que se joga, ao invés de lançar a meu favor, se lança contra. Ou seja, o poder de Deus jamais vai estar na minha vida, porque eu estou fazendo a coisa certa, eu estou orando. O irmão falou, se orar é poder, é oração. Oração é poder. Mas eu estou buscando da forma. É por isso que muitas pessoas oram, buscam, mas nada acontece, porque elas estão deixando a mente dela dominar o seu próprio coração. E o problema não é esse, o problema é que a mente dela está sendo atropelada e cheia de coisas negativas. Desceu para o seu coração. E aí, irmão, mas eu estou há 30 anos orando. Irmã, desculpa, você pode ficar mais 30 se Deus te conceder, mas o que Deus quer é uma oração verdadeira, porque uma oração verdadeira abre o céu. Uma oração verdadeira, a Bíblia diz que uma oração verdadeira, Deus ele inclina os ouvidos para ouvir o que você está dizendo. E quando ele inclina os ouvidos para ouvir o que você está dizendo, ele está dizendo ali, peça o que você quer. O que você está querendo? Ordena o que você quer. O próprio Deus dizendo, ordena o que você quer. Porque se você ordenar, tenha certeza, vai com... Feche seus olhos se você puder. Feche seus olhos. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Se você puder, feche os teus olhos. Curva a tua cabeça e coloca as tuas mãos sobre o teu coração. De uma forma agora espiritual.
declara sobre a sua vida agora essas palavras: Senhor, mais forte, Senhor, Senhor, a partir de agora, eu selo o meu coração, a fonte das minhas emoções, eu selo, Senhor, selo a minha mente, e declaro que a partir de agora, toda a mentalidade, todo pensamento de derrota, negativo, frustrado, que o meu adversário lançar contra mim e tentar fazer com que desça para o centro das minhas emoções, eu estou declarando que a partir de agora, nada que ele lançar terá sucesso sobre a minha vida, porque a partir de agora, a minha mente está selada, só vai entrar aquilo que te agrada, aquilo que te exalta e aquilo que te glorifica, e não só na minha mente, mas no meu coração, no centro das minhas emoções, vai se encher da sua vontade, para que tudo aquilo que eu pronunciar, vai ser tudo aquilo que eu estou vivendo, e que vai servir para glorificar o teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Se você quer poder, irmão, não é uma magia, não é uma mágica, a Bíblia me dá essa liberdade, te dá essa liberdade, buscar poder, por quê? Para derrotar os adversários, para derrotar tudo aquilo que se levanta contra você. Mas como eu busco poder? Através de alguns princípios, e um deles é a oração. Mas a oração não pode ser a oração do religioso, não pode ser a oração do hipócrita, tem que ser a oração verdadeira. Para que eu possa buscar uma oração verdadeira, a minha mente ela tem que estar selada, pensamentos negativos não podem entrar nela. Eu não posso exaltar o problema, mas eu tenho que exaltar aquele que resolve. O meu problema é que eu sempre pego os meus problemas e torno os meus problemas maiores que todos os outros problemas e maior que o próprio. Deus não se agrada, porque a sua mente é uma mente vazia, é uma mente fraca, e está só se preocupando em exaltar coisas negativas, e Deus está olhando, não é isso. Em tudo que pedires, peça como se já tivesse acontecido, tenha fé, porque se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, se você ordenar, monte, sai desse lado, e vai para aquele lado, eu, teu Deus, não só farei, mas eu já fiz acontecer. Se você tiver desejo no seu coração, se a palavra tocou com você, eu não sou muito de fazer isso não, mas eu estou aqui para servir. Se a palavra tocou no seu coração, se a palavra te confrontou, se a palavra, sei lá, gerou algo na sua vida, como eu disse no início, a palavra ela tem que gerar algo, ela gerou, na minha gerou. Eu não sei porquê, não sei se tem alguém aqui, mas se tiver alguém, esteja afim de vir aqui à frente, eu vou orar por você. Ele me pediu para anunciar, eu não sei se tem, mas dificilmente, aliás é raro, o Espírito de Deus se enganar. Tem alguém aqui que queira receber uma oração de perdão, reconciliação?